Mais um Brothers Podcast, diretamente aqui da cidade de Bauru. Mais um, graças ao Pai, né? Graças a ele, Graças sempre. ao Pai Estamos que aqui tem firmes e fortes. É isso aí, ele que sustenta, ele que dá força e por isso estamos aí. É isso aí, vamos pra cima, porque hoje nós iremos aprender tudo sobre o universo da mulherada, como que funciona essa cabeça da mulherada, É isso aí. como elas devem se portar. Muito né, bom. Otto? E aí a gente dá uma dica pras nossas esposas. Quem vai aprender mais são elas, né? Somos nós, na verdade, né? E vai a gente questionar elas pra ver. Deixa eu Não, amor, quietinho. você tem que agir assim, assado. Ah, cuida da sua vida. E você? É a primeira coisa que vai falar. E você? Você não muda? Só eu que tenho que mudar? Não, mas então nós temos que aprender hoje também, né? É Elton? isso daí. Maravilha. Mas antes de abrirmos para nossa convidada de hoje, Elton, nós precisamos falar dos nossos parceiros. E eu Com tenho uma certeza. novidade aí de um parceiro hoje, hein? Opa! Eu vou lançar Muito bom, muito bom. Então vamos começar aqui com a Sanches Assessoria Contábil e Empresarial. Para você que é empresário ou conhece alguém que é empresário e quer pagar menos impostos, a Sanches Assessoria Contábil e Empresarial pode te ajudar. Eles são especialistas em consultoria e planejamento tributário, com atendimento flexível via WhatsApp, online, presencial, tudo para facilitar para você. A Sanches Assessoria Contábil e Empresarial não é só burocracia. É o quê? É consultoria, assessoria e muito mais. Quem mais? A 014 Kitnet É a melhor de Bauru. região São Paulo. do Brasil. Do planeta. É ela. 014 Kitnet. Fala. Kitnet mobiliada, Wi-Fi grátis, um cantinho aconchegante para você que trabalha o dia todo, quer chegar na sua casinha, comer o seu papá, ficar em paz. Esse é o cantinho para você. E tem aquele famoso slogan. Qual? Né? Qual? Bagunçou? É rua. Lá na 014 Kitnet é paz e tranquilidade para você. Top demais. Alcateia Fight, hein? Fala dele. Ei, Alcateia Fight do nosso parceiraço Fera Braba, lutador de MMA, Luidão. Pra você aí que quer dar um treinão diferenciado, Muay Thai, Jiu-Jitsu, Muay Thai pra criançada, Jiu-Jitsu pra criançada, pra mulherada, um treino separado ali. Um treino, uma academia que vai receber toda a sua família, vai ter um espaço super adaptado pra receber todos vocês. Então, vai lá conhecer a Alcateia Fight, com ótimos professores, um ótimo espaço e treino de qualidade. Top demais. Vai falar mais alguém? Na próxima. Na próxima, vamos pra convidada? Vamos. A Gladys. Ei, Gladys, só alegria. Obrigado por estar aqui com a gente, aceitar o convite, viu? Que Deus abençoe esse nosso momento, que possamos cooperar com muitas pessoas. Amém, esse é o nosso propósito, né? É isso aí. Cooperar, fazer a diferença na vida das pessoas, né? Que bom. E hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento pessoal feminino, é isso? Isso. Sua especialização, é isso? Sua especialidade. Isso. Fala um Isso. pouquinho pra gente sobre o desenvolvimento pessoal feminino. De onde surgiu essa paixão? Essa paixão surgiu através de uma necessidade, né? da minha necessidade, Pessoal? na verdade. Uma necessidade pessoal, né? Bom, eu vou contar um pouquinho da minha história. Não sei Fica se à eu vontade, posso, por né? favor. Vou falar Fica à para vocês vontade, um pouquinho da minha história. Eu sou nascida e crescida na Argentina, né? Sou argentina de nascença. Morei até os 27 anos lá e com 27 anos eu cheguei em Bauru. E hoje em dia eu tô com 50 anos, então faz 23 anos que eu moro em Bauru, né? E vim com a minha família, com meu marido que é brasileiro e os nossos 4 filhos que também são Mas você argentinos. conheceu seu marido na Argentina? Eu conheci ele lá, a gente casou lá, morei casado com ele 10 anos lá, né? E daí a gente veio pro Brasil quando, em 2002, o meu país quebrou, né? Nunca mais se reergueu. Essa é outra história. Hoje tá melhor, mas já passou fases muito difíceis e naquela época a gente acabou perdendo tudo que tinha, vamos assim dizer. Eu tinha um comércio lá, acabamos... a inflação foi altíssima, então foi um momento muito difícil do país, muita gente migrou para fora do país e nós migramos para o Brasil, porque meu esposo é daqui, né, de Bauru, então a gente veio para Bauru. De lá para cá foi um longo caminho, porque por 6 anos eu fiquei ilegal no país, não conseguia tirar os documentos, por 6 anos eu lutei muito para tirar minha documentação brasileira, não conseguia de jeito nenhum. Até que eu falo que Deus é maravilhoso e como Ele me ama,
eu decido crer isso, né? Que Deus me ama de tal maneira que durante esse percurso de 6 anos não haveria nenhuma possibilidade de eu conseguir tirar meus documentos. Eu não poderia voltar para o meu país para buscar os documentos que faltavam, porque senão não conseguiria entrar. Eu não conseguiria sair com os meus filhos para fazer isso, né? Porque eu já estava ilegal, então não conseguiria retornar. E eu decidi não deixar, nossos filhos eram pequenos, e eu decidi lutar por aqui tudo que eu pudesse, né? Não arriscar, porque eu poderia sair e nunca mais entrar, que eu acredito que o que aconteceria, porque ali a fronteira onde a gente passa é muito rígida. Então, eu acabei indo e buscando em Deus e chorando muito e orando muito, e nesse espaço de tempo, por 3 vezes as leis mudaram no país e eu consegui, por aqui mesmo, tirar a documentação. Não foi fácil, foi tão difícil quanto, né? Porque tem que viajar para São Paulo, em consulado, e um monte de documentação que tem que ser reunida, e vai muito dinheiro. Mas, para a honra e glória do Senhor, eu consegui. Depois disso, fui fazer faculdade de pedagogia, né? Fiz faculdade de pedagogia aqui. Depois eu fiz pós-graduação em neuropsicopedagogia, entendendo o funcionamento neurológico das pessoas, né? E tudo isso buscando também melhorar o meu relacionamento familiar, né? Com a minha família aqui. E também entender o funcionamento das pessoas, entender o funcionamento do cérebro, como ele aprende, na verdade, né? Ou como ele reaprende, né? E nesse espaço de tempo, eu costumo falar que eu acabei me perdendo um pouco na identidade, né? Na minha identidade. Eu tenho uma cultura, nasci e cresci numa cultura, né? Aí eu venho para outra cultura que é totalmente oposta. E eu amo as duas. Quando eu estou aqui, eu me sinto 100% brasileira, eu amo os costumes, eu não me vejo morando de volta no meu país, sabe? Por enquanto eu não me vejo morando em outro lugar tão bem. Eu amo aqui, eu amo a cultura, eu amo a comida, apesar de que nos primeiros 6 meses que eu cheguei aqui, era o motivo que me fazia chorar todos os dias, porque eu tinha saudade da comida, comida diferente, os costumes diferentes, a rotina diferente, é tudo completamente diferente, é o dia e a noite, sabe? É muito oposto. E o calor? O calor tá me pegando esse ano passado. Por quê? Porque eu tô na menopausa agora, né? Então. Deu Então deu uma intensificada, né? Mas eu acredito que mesmo assim a gente tem esses recursos maravilhosos, né? Que nem ar-condicionado, essas coisas que já ajudam e dá pra. Dá para enfrentar. Dá para dar uma amenizada. Bendito ar-condicionado. Então é isso. E eu tentei. Eu acho que eu me perdi nessa parte de identidade, quem eu sou, né? E quando eu vi que eu me perdi em quem eu sou, eu fui atrás de retomar minha identidade. Chegou uma hora que eu não sabia mais. Tipo assim, eu sou daqui, eu sou de lá, eu sou dos dois. Quem eu sou? Aquele conflito, né? Quem eu sou? Eu sou quem? E aí eu fui atrás de muitos estudos, muitos cursos, e eu procurei referências daquilo que se assemelhava muito ao que eu acredito, né? E retomei, ou seja, voltei o caminho de volta para mim mesma, né? Então, assim, hoje em dia eu tenho clareza de quem eu sou, né? Eu sou a Gladys, uma filha de Deus, muito amada, projetada por Deus, né? Com um propósito nessa terra. E qual que é meu propósito? Meu propósito é esse, e eu sigo nisso. Não mais como um fardo, como vinha sendo, né? Chegou uma hora que eu fiquei tão envolvida em vários papéis que acabou sendo um fardo, sabe? E eu vejo que o que eu passei é o que muitas mulheres também passam hoje em dia, principalmente quem mora no Brasil, né? Porque na minha cultura argentina,
as mulheres mal trabalham para fora de casa, e quando elas trabalham, a carga horária é muito reduzida, ou seja, ou elas trabalham na parte da manhã ou na parte da tarde, sabe? Nunca um período integral tão agressivo no horário quanto a gente tem aqui, né? Pelo menos no estado de São Paulo, não sei se nos outros estados é assim também. Mas no estado de São Paulo é uma carga horária agressiva, numa cidade grande como Bauru, as coisas acontecem de maneira diferente, talvez que uma cidade menor, porque você sai de casa de manhã e a distância é longa, então você não pode ficar voltando para sua casa, né, o tempo inteiro. Por exemplo, uma pessoa que mora no Meiridota, se trabalha nos altos da cidade, não consegue, talvez, se deslocar em 1 hora de almoço para voltar para casa, almoçar e voltar, não dá tempo, né? Então, você sai de manhã, volta à tarde. Então, você planeja a sua vida de uma maneira diferente, né? Só que isso, a longo prazo, vai ficando uma coisa cansativa, vai ficando uma coisa exaustiva quando tem filhos que são pequenos, que têm uma rotina de escola. Acaba sendo, né, uma rotina atarefada que leva à exaustão. E aí a mulher, geralmente, e principalmente quando não está claro algumas questões de identidade dentro dela, como era meu caso, vai ficando pesado, sabe? Eu fui criada por uma mãe muito exigente. Nós fomos criados, né? Eu sou a terceira filha de 11 irmãos. Então, imagina, nós éramos um exército. Eu falo que a minha mãe foi muito boa, sabe? Porque, caramba! E se não tivesse sido tão exigente... Se ela não fosse exigente, nada andava, né? Mas ela era muito exigente, ela era muito controladora, sabe? E muito estressada, muito brava. Então, eu tinha medo da minha mãe. Eu tinha muito medo. Meu pai também era muito, muito duro, sabe? Muito rígido. Imagina, outro século, né? Vamos assim dizer. Então, assim, antigamente os pais eram mais rígidos, né, do que hoje. Não existia esse entendimento, essa consciência, né? Até onde isso era bom e isso era ruim. Foi bom, porque, imagina, nós estamos aqui, estamos todos vivos, né? Sim. Sobrevivemos. Mas a gente, hoje em dia, com o conhecimento que eu tenho, eu entendo que a gente é o resultado das experiências vividas, principalmente nos primeiros 7 anos de vida, né? E essas experiências foram muito rígidas para mim, porque eu sou a terceira filha de 11 irmãos, porém meus dois irmãos mais velhos não moravam com a gente, porque tem a minha irmã mais velha, a mais velha, meus avós maternos pegaram para criar, e era assim, eles pegavam e pronto, não tinha esse negócio de não quero saber se você quer, se você não quer, essa é a minha primeira neta, Nossa. Eu que vou criar. E no caso do meu irmão mais velho, que é o que me antecede, aconteceu isso com meus avós paternos. Eles pegaram porque era o primeiro neto homem, eu que ia levar o sobrenome da família, meus avós eram poderosos, eram muito ricos financeiramente, então eles se apossaram do meu irmão e pronto, acabou. Nossa. Então eu fiquei no lugar da mais velha. E o mais velho, ele sempre leva, né, a responsabilidade mais, né, porque... Meus pais eram novos, imagina, eu era a mais velha da família, então, assim, os que vieram depois estavam baixo a minha responsabilidade, Sim. né? Então, eu acabei assumindo responsabilidades desde muito cedo, desde muito, muito cedo, que eu me lembro, de cuidar dos meus irmãos, de tudo, né? E você inconscientemente leva isso para a sua vida, você não percebe, você se torna adulto e você simplesmente se torna... um fazedor, só faz. E nisso eu me perdi muito, eu não sabia delegar as coisas, então acabou ficando uma hora muito exaustiva a rotina, o desenvolvimento, as coisas. Acontece também, eu me perdi também no fato de que tudo aquilo que eu vivi, eu não queria que eles passassem, então assim, eu nunca joguei a responsabilidade de um para o outro, entendeu? Mas... hoje eu entendo que tudo com equilíbrio é o melhor que pode acontecer na vida, entendeu? E quando você chegou a ter esse entendimento, esse autoconhecimento de dizer, ó, eu preciso equilibrar as coisas. Essa é a minha identidade. Essa é a minha identidade, eu preciso me conhecer, quando você se autoconheceu?
No dia a dia, na maneira de agir, muitas vezes, algumas coisas pequenas, acontecimentos pequenos que eu acabava estourando por coisas pequenas no dia a dia e a gente é tão... E você não precisou passar por uma consulta, você teve essa autopercepção. Eu fui tendo essa autopercepção, né, através desses acontecimentos diários. E eu comecei a criar autoconsciência. Eu falei assim, peraí, essa não sou eu não quero ser assim. Por que eu estou agindo assim? Eu não quero ser assim. Peraí, o que acontece? E eu sou muito de questionar, né? Assim, internamente. Talvez você fale alguma coisa comigo e no momento eu vou ficar olhando e vou até acenar a cabeça, mas aquilo vai ficar ecoando em mim. Eu falei assim, não, mas peraí, mas por quê? Por que isso? Por que aquilo? Sabe? Aquela criança de 3, 5 anos que fica, mas por quê? Mas por quê? Eu sempre vou atrás dos porquê. Mas por que eu tô agindo assim? Peraí, quem eu sou? E aí, para tudo isso, eu fui mais longe um pouco. Eu fui ver quem era a minha família de nascimento, né? Você fez uma busca, é isso? Eu fiz uma busca. Legal. Eu fui atrás de dados, né? Em 2018, eu acabei perdendo a minha mãe. A gente acabou perdendo a mãe, né? Minha mãe infartou. Minha mãe era uma pessoa extremamente saudável, muito alegre, muito cheia de vida. Ela falava pra gente que ia viver até os 90 anos, que ia, né, ensinar os netos, bisnetos. E uma noite, simplesmente, eu recebo a ligação da minha irmã falando que a mãe infartou e não teve nada que possa ser feito, que, tipo assim... E ela estava na Argentina, é isso? Ela estava na Argentina, ela estava bem, Brasil. E eu aqui. Então, assim, meu chão naquele dia desapareceu. Foi terrível. Mas, depois disso, virou uma chave em mim. Eu comecei a valorizar muito mais a família, o tempo, as coisas que realmente importam, né? A gente passa muito tempo correndo atrás de ter uma casa, ter um carro, sei lá, ir para a igreja, voltar da igreja, ter coisas materiais, né? Você quer trocar seus móveis, você quer tantas coisas e às vezes você acaba esquecendo que o que realmente importa, ele não vai ficar aqui. Nem o material vai ficar aqui, mas a gente acaba esquecendo, né? De uma tal forma que acaba se empenhando muito em coisas e às vezes passa estresse, passa nervoso, reage impulsivamente a coisas rotineiras que acontecem dentro do próprio lar, sendo que tudo isso é passageiro, né? Tudo isso daqui é passageiro, a gente não vai levar nada, a qualquer momento você simplesmente vai embora, não há dia nem hora marcado, isso pode acontecer agora ou depois. E o que realmente importa é como você está por dentro, né? Quem você é, como você está por dentro, o quão preparado você está para isso, para ir. E o que você vai deixar, né, na vida ou no coração das pessoas, né? Porque no caso da minha mãe, ela deixou muita saudade, deixou muitas coisas em abertos, muitos planos. A gente tinha muitos planos. Ela falava que ia vir para cá, tinha projetos dela vir morar por 2 anos para cá e assim, do dia para a noite isso não vai acontecer nunca mais, entendeu? Coisa simples. Eu acabei tirando o CNH e, por exemplo, não sei por que estou falando isso, mas Fica à vontade. Eu acabei tirando o CNH, né? Já tinha 30 e poucos anos quando eu tirei CNH, porque era uma coisa que eu achava que nunca iria aprender a dirigir na vida, porque eu tinha muito medo. E hoje é fichinha, né? Mas eu tinha o sonho de que ela viesse e eu sair com ela passear, entendeu? Levar ela. Eu ser a motorista dela, eu levar ela pela cidade, falar, mostrar os lugares. E isso não vai mais acontecer. Tudo bem, isso não vai mais acontecer, mas o que eu posso fazer a partir de agora com os que vêm, entendeu? Sim. Ou com os que já eu estão. tenho, que estão comigo, entende? Então, isso virou uma ficha muito grande em mim. E eu fui saber mais da minha família, porque até então, imagina, a minha mãe, eu sei que eles são em 5 irmãos, mas a gente nunca conviveu com a família da minha mãe.
E do meu pai, eu conheci a família do meu pai, né, meus avós e meus tios. E a gente sempre conviveu. Então, assim, ver uma família, ver a outra, como era uma família, como é a outra, o que uma família tinha de bom, o que a outra tinha de bom, o que eram as fraquezas daquela família, o que eram dessa família, e como que eu quero ser, porque eu venho de lá, né? E eu quero ou não, eu venho de lá. Aí eu chego culturalmente, eu cresci de uma maneira, né? Minha cultura diz que eu deveria ser assim. Agora eu estou inserida em outra cultura que diz que eu deveria ser assim. Gente, um conflito. Em tudo isso tem Deus, que também diz como eu devo ser. Sim, eu acho que é aí que está. E aí que está o meio termo, né? E o que eu quero esse Deus, eu quero esse jeito que esse Deus fala para mim, entendeu? Uhum. Então eu quero ser essa filha amada de Deus, né? Criada com um propósito, assumir esse papel, esse propósito nessa terra e como ele diz a Abraão, né? Ser tu uma bênção. Eu quero ser essa bênção. Sim. Antigamente eu corria atrás da bênção. Hoje eu sei que eu sou a bênção. Então, se eu estou aqui, eu tenho que abençoar a tua vida, entendeu? Se eu estou aonde eu estiver, eu tenho que ser a bênção, entendeu? E eu acho que nisso, hoje em dia, as mulheres nos perdemos muitos, né? Muito. A gente vem de uma sociedade que diz que a gente deveria ser como assim. De uma determinada... você deve ser independente, você deve ser isso, você deve ser aquilo. Tá, mas o que Deus diz que eu seja? O que Ele quer que eu seja, né? Eu quero ser isso? Às vezes eu não quero, porque por muito tempo eu não quis, né? Hoje eu quero. Eu não quero mais nada do que isso, entende? Então, a partir dali que a sua vida começa a ter sentido e a fazer sentido e a ser uma bênção. E foi em Cristo que você encontrou esse equilíbrio? Sim, é em Cristo e no conhecimento, né? Uhum. Na consciência, trazer a consciência. Primeiro, quem eu sou, porque a gente... Veja bem, a gente se preocupa muito em conhecer os outros, né? Ou a gente se preocupa muito... Eu falo que quem sabe muito da vida dos outros é porque não sabe nada da vida dele. É verdade. É verdade. Faz todo sentido. Pois é. Tem gente que você chega perto e ela sabe da vida de todo mundo. E eu fico assim, meu Deus, como é que ela sabe tudo isso de todo mundo? E você pergunta às vezes, vamos comer uma pizza? Vamos. Do que você quer? Eu não sei. Não sabe nem que pizza que gosta, vamos supor, né? Não, é qualquer uma. Quando falou qualquer uma é porque não sabe nem o que gosta, né? Então, eu falo assim, a gente passa tanto tempo, às vezes, querendo saber da vida dos outros, até mesmo da nossa família, né? A gente sabe, por exemplo, nós como mulheres, eu vou falar de mim, né? Eu sei muito o que meu marido tem que mudar, o que meu filho tem que mudar. Tá, mas e eu? Exato. Isso é importante, né? Isso é extremamente importante, Se a gente porque... não souber as áreas que a gente pode melhorar, não é somente ficar apontando. Como é que você vai melhorar? Né? Pois Como é. E às vezes, às vezes não. Na maioria das vezes, 100%, isso eu falo com propriedade. Se você mudar o que você precisa ser mudado, tudo no seu entorno, tudo ao seu em volta muda. Então, a importância de saber quem a gente é, sabe? Hoje em dia nós vivemos num tempo que as pessoas se preocupam muito com a aparência, né? Aparência, e não é feio, é legal, é muito legal. As pessoas estarem bem arrumadas, estarem bem alinhadas, ter uma casa arrumada, ter um carro arrumado. Mas, às vezes, as pessoas, eu vejo que se preocupam tanto com isso e não se preocupam realmente com o que realmente importa, que é como é que elas estão por dentro e quem elas são. Não se conhecem, não sabem suas fraquezas, não sabem seus pontos fortes, não sabem como usar isso ao seu favor para ser uma bênção, né, para o outro. Porque, como eu estava falando, né, a minha mãe era uma líder nata, porque imagina, para capitanear 11, do jeito que ela... A gente se ajunta com as minhas irmãs e a gente dá risada, porque a gente começa a conversar e fala, por exemplo, meninas,
Enquanto vocês estiverem conversando, vocês podem dobrar a roupa. Enquanto dobram a roupa, já podem colocar mais roupa na máquina para lavar. Enquanto uma estiver fazendo isso, a outra pode estar lavando a louça. Ou seja, ninguém podia ficar sem fazer nada. Porque pensa 11 paradas. Se um desses aí ficar sem função, alguma arte vai fazer. Bagunça, tá certo. Então, imagina, isso era um ponto forte dela. E por muito tempo, eu queria fazer isso, mas eu falava assim, eu não quero ser igual a ela. Eu não quero ser mandona igual a ela, então não vou fazer. Mas isso não é feio, isso é super legal. Imagina, você consegue desenvolver um monte de papéis, de funções, sem ser você exatamente o executor daquilo, né? Você só é o líder. E tendo um time de 11 junto. Um time de futebol. Nossa, dá pra construir uma casa. Nossa, gente, eu lembro, eu tive 9 anos, nós mudamos do sítio pra cidade. E meus irmãos também, né? A gente lembra disso. 9 anos, ela achava que já estava entrando na pré-adolescência ali, já ia começar a querer dar um pouquinho de trabalho. Ela falava assim, já tem que arrumar um emprego para vocês. E ela saía com a gente e falava assim, olha, essa menina aqui, ó, ela sabe fazer de tudo. Ó, ela lava uma louça como ninguém, ela fazia um marketing da gente. Eu ficava olhando e falava assim, meu Deus, mas aonde é que eu sei fazer tudo isso que ela tá fazendo? Mas isso era bom. Hoje eu consigo entender que isso era bom, né? Na época não, na época eu ficava muito brava, né? E depois quando eu tive os meus filhos, que eu também tenho 4, não são poucos, né? Algumas dessas coisas eu deixei de fazer ou de replicar e eu falo, nossa, poderia ter feito isso e hoje seria ainda melhor, né? Uhum. Seria algo que eu acrescentaria na vida deles, né? Com certeza. E as coisas que a gente não conseguiu aprender ou fazer quando é criança, também não é desculpa. A gente consegue refazer, porque muita coisa que eu não sabia fazer, hoje eu sei fazer, né? Então, ela falava que eu nunca iria ser uma cozinheira e eu sou uma ótima cozinheira. Então, assim... Que bom! Ô, Gladys, a gente vê que você tem uma trajetória muito bacana, que você superou, hoje você se encontrou, hoje você se conhece como pessoa. Mas a mulher, o que significa a mulher ter uma identidade firmada em Cristo como mulher cristã? Uma identidade firmada em Cristo como mulher cristã é saber que eu sou diferente do homem, por isso funciono diferente dele, né? Que o papel dele, o funcionamento dele é dele e o meu é diferente, mas não menos importante. É tão importante quanto. Ele complementa, né? E saber que eu tenho uma identidade em Cristo é exatamente o que eu estava falando anteriormente. Eu sou essa bênção e o meu papel é ser essa bênção, é levar essa harmonia, essa paz, essa alegria, aquilo que é próprio da mulher, né? Você vê uma casa que tem mulher, você entra numa casa que tem mulher, você entra numa casa que não tem mulher, é visível, né? Desde a maneira em que os móveis, os utensílios ali estão colocados, até o ar, o ambiente é completamente diferente. Eu sei que tem homens que fazem as coisas tão bem quanto a mulher, ou até melhor, né? Mas são exceções, né? Eu estou falando isso na grande maioria. Na grande maioria, quem traz essa leveza, essa coisa boa, né? Da convivência e do viver, é o papel da mulher, né? É a mulher que às vezes puxa um pouquinho o homem quando ele está estressado, está nervoso, ou quando está triste, ou que levanta, ou que às vezes uma palavra, um gesto, alguma coisa já muda o dia desse homem, desse lar, né? Então, a identidade em Cristo é exatamente isso, eu ser igual a Cristo, né? Porque eu sendo igual a Cristo, eu vou ser isso. Jesus, você viu que ele era o que ele era. Ele passava num vilarejo onde alguém precisava de cura. Ele era a cura.
para aquelas pessoas. Ele chegava num lugar onde a pessoa estava com sede, ele era água para aquela pessoa, né? Chegava num lugar onde as pessoas estavam perturbadas, completamente perturbadas, endemoniadas, desorganizadas. Ele era aquilo que a pessoa precisa. Então, uma identidade em Cristo, para mim é isso, ser uma mulher segundo o coração de Deus, que tenha Cristo como centro da sua vida e que esse Cristo, que com um simples olhar de amor, ele consegue mudar seu dia com um gesto, com um abraço, com uma palavra declarada, é o que muda a vida das pessoas, elas te conhecendo ou não. Às vezes você nunca viu a pessoa, mas ela dá um sorriso para você e você está num dia daqueles. Esse sorriso muda seu dia, sua perspectiva, né? E isso, eu acho que isso é o que leva ao mundo a ser melhor. Perfeito. Gladys, a gente vê que você viveu um turbilhão de coisas, né? Ao mesmo tempo. Eu queria saber como foi para você equilibrar todas essas coisas. Ser mãe, esposa, profissional, estudante, né? Sim. Inclusive a Gladys estudou com a minha esposa, com a Bianca. Verdade. Elas fizeram pedagogia juntas, né? Nós fizemos pedagogia juntas, verdade. Como que foi para você conciliar todas essas coisas sem perder assim a essência, estando ali dentro da sua identidade? Pela minha vivência, né? Primeiro, eu sempre tive muito bem claro, né? Que antes de qualquer outra coisa, eu sou mulher, eu decidi ser esposa de alguém e nós tivemos 4 filhos. Então, isso sempre esteve claro para mim. Então, tudo que eu fui fazer na minha vida, eu sempre tive esse cuidado de equilibrar, porque eu falava assim, eles não pediram para nascer. Uhum. Então, da minha responsabilidade, eu lidar com tudo de maneira que não venha a ser prejudicial, né, para eles. Se isso foi atingido não, já é outra aí da perspectiva deles, né? Mas eu sempre tive esse cuidado, né, de organizar. Por exemplo, quando eu estudava, eu trabalhava de dia, eu chegava em casa, eu fazia o jantar, deixava pronto, organizava eles, porque eu falava assim, eu quero estudar, é uma coisa que eu quero fazer muito hoje, mas não é porque eu quero estudar que eu vou largar eles com fome, entendeu? Porque... ou sem fazer a tarefa dos que iam na escola no outro dia. Então, eu me virava nos 30 para poder equilibrar esses papéis, né? E ao longo da vida eu sempre tive claro isso, né? Sempre fazer as coisas... o mundo hoje fala que a gente deve pensar na gente mesmo, né? Pensa em você, porque você. Tá, mas é isso que Deus fala? Para pensar só na gente? Não sei, não condiz, né, com o que Deus fala, né? Então, a minha família sempre foi a minha responsabilidade, eu sempre tive muito bem claro isso. Então, organizar as minhas tarefas, organizar minha rotina de maneira que eu dê conta das minhas tarefas diárias e dos cuidados básicos, né? Isso sempre teve claro e sempre... consegui conciliar isso. Claro, foi um caminho. O primeiro era um desastre, né? Como tudo. Eu me sentia perdida, não sei o quê. Mas a gente vai aprendendo, se organiza, né? Então, assim, você, em vez de ir no mercado todos os dias, você vai uma vez por semana ou uma vez por mês, já faz toda a compra, organiza o que você vai fazer de cardápio durante a semana, o que você... quando tinha eles, que agora já estão casados, né? Só tem um em casa. Mas quando tinha todo mundo, eu me organizava. Então, cozinhar feijão de tal dia e congelar os potinhos para os outros dias. E coisas assim simples, que parecem bobas, mas que fazem toda a diferença no seu dia a dia, na hora de você ter uma refeição feita em casa, né? Poder pôr uma mesa para todo mundo almoçar. Como lavar a roupa, quais dias eram dias de lavar a roupa. E até hoje, né? Eu acho que isso ficou e hoje em dia eu continuo fazendo assim, né?
colocar numa agenda, né, como fazer, organizar, né, me organizar. Então, às vezes a gente sofre por não se organizar com as coisas, né? Vai levando, vou fazer depois, vai fazer depois. Esse de fazer depois, meu filho, dá muito trabalho, porque você vai ter que fazer, nisso você gasta mais dinheiro, você perde mais tempo, você não gerencia bem seu tempo. Então, eu sabia que era meu papel fazer essas determinadas coisas. Então, eu teria que me organizar para fazê-las de uma maneira que seja produtiva, de uma maneira que aconteça e de uma maneira que não venha atrapalhar nem o funcionamento da minha família e também que me permita ter esse tempo extra para poder fazer aquilo que eu não pude fazer lá atrás, né? Que é cursar pedagogia, fazer a neuro, fazer outros cursos que eu fiz, que levaram tanto tempo quanto, e o praticar, né? A gente só aprende fazendo. Eu falo que aprender, você aprende fazendo. E você só melhora quando você faz, e faz, e faz, e faz, e faz. E cada vez você vai ficando melhor. E cada vez você já sabe. Eu lembro que teve uma época da nossa vida que todo mundo trabalhava para fora e todo mundo ia almoçar na minha casa. E eu sabia que tinha exatamente 1 hora todos os dias para preparar a refeição de casa. E eu fazia isso em menos de meia hora. Porque Agora, já tinha o costume. Porque já tinha o costume, eu fazia isso todos os dias e eu me organizava para isso. Então, de manhã cedo, eu já tirava o feijão congelado, já colocava em tal lugar, a salada já estava lavada, era só chegar e temperar, a mistura era só fazer ali e o arroz era só fazer. Então, assim, eu sempre tive esse cuidado de ter tudo equilibrado, então eu tinha tudo equilibrado e era rápido e todo mundo sentava à mesa. E hoje em dia eu olho para trás e eu falo, gente, como é que eu fazia isso? Mas a importância de você ter essa organização, né? Porque era tudo organizado. Então, assim, organização. Primeiro a consciência, né? De que aquilo é seu papel, seu dever, você que vai ter que fazer. Você tinha como prioridade ser esposa, mãe, mulher. Isso. E depois o outro, você tem que se virar. Porque é uma coisa que é sua, né? Você que quer evoluir, que quer, né, crescer, que quer fazer as coisas. E dá para fazer tudo. Dá sim. Se organizar. Se organizar, dá. Agora, se não se organizar, meu filho, é um caos. É um caos. A gente vê muita gente, né, homens, mulheres, usando a desculpa, mas eu tenho filho, mas eu trabalho, eu não consigo ter tempo para estudar. A gente vê que no seu caso não é essa desculpa. Essa desculpa não vale no seu caso, porque mesmo em meio a tantas coisas, você ainda conseguiu conciliar estudo, família, esposo, trabalho. Que legal, muito legal. Eu sempre falo, filho nunca vai ser um tropeço, jamais na vida. Filho, ele é aquilo que te impulsiona a ser cada vez melhor. Porque o filho, ele é como um espelho de você mesmo. Você se olha no filho e às vezes você não gosta do que você vê. É verdade. Então, quando você se olha no seu filho e você não gosta do que você vê, é hora de você falar assim, peraí, eu preciso dar um jeito nisso, eu preciso mudar isso, porque eu não estou gostando. Eu me vejo nisso e me dá raiva porque eu me vejo nisso. Não tá legal isso, eu vou... E aí você começa a trabalhar. Então, ele quer dizer, ele é um motor que te impulsiona a ser cada dia melhor, a ir cada dia mais longe. E isso não só quando eles são crianças, adultos também, né? Hoje em dia, muitas vezes, você vê, há 2 anos atrás, eu tive uma baita virada de chave num acontecimento simples que aconteceu comigo, com um dos meus filhos. E eu me vi cara a cara assim, eu falei assim, peraí, mas o que está acontecendo comigo? E quando eu fui me questionar e ver o que realmente estava por trás daquele acontecimento, eu consegui ver e veio a Gladys de 5 anos de idade em frente ao meu pai. E naquele dia que ele falou e agiu comigo daquele jeito, na verdade, meu problema não era com ele, era com aquela situação que eu passei quando eu tinha 5 anos de idade. E eu me vi frente a frente ao meu pai. E eu lembro até hoje que eu falei, eu nunca
Nunca ninguém vai falar assim comigo. Então, quer dizer, eu estava replicando algo que era da minha infância em alguém que não tinha nada a ver, porque nem sabia do acontecimento. E isso acontece com a gente. Então, assim, a gente ter as emoções alinhadas é um segundo passo. Além da gente ter uma identidade formada, segundo a palavra de Deus para as mulheres cristãs, né? Ter as nossas emoções alinhadas é o segundo passo mais importante para a gente poder desenvolver o nosso papel com eficácia, com eficiência, com leveza, porque quando você tem suas emoções alinhadas, você não reage a certos acontecimentos do seu dia a dia como uma panela de pressão estourando. Você reage naturalmente, você não leva isso para o pessoal, você entende uma situação do lado de fora. E quando você tem Cristo como centro da sua vida, você vai ter essa compaixão, né, dentro de você e falar assim, não, mas peraí, está acontecendo isso por quê? Às vezes, a outra pessoa só está estressada por alguma outra coisa que aconteceu com ela e não tem nada a ver com a gente. Mas se a gente não estiver com as emoções da gente alinhada, a gente leva para o lado pessoal e fala assim, ele não vai falar assim comigo, porque quem que ele pensa que é? Porque... E a mulher é muito craque nisso, né? Mulherada. Nós, as mulheres, somos muito, né? A gente leva tudo pro... Nossa, ele não vai falar assim comigo. Ele acha que ele pensa que é o quê? Não, agora também não vou fazer isso. Agora também ele vai se virar. E a gente começa, né, a reagir de uma maneira que vai piorando tudo ao nosso redor, né? E às vezes era uma coisa tão simples de resolver, né? Se você tivesse com as suas emoções alinhadas, você ia falar assim, o agir dele, o que ele está fazendo, como ele está agindo, como ele está falando, diz respeito a ele e ao que ele está vivendo nesse momento, o que ele está passando nesse momento, o que ele está sentindo nesse momento. Eu não tenho como prever o que você sente, o que acontece com você, né? Às vezes, você estava... E eu falo muito isso no trabalho, né, para os meninos. Eu trabalho com bastante... adolescentes e jovens, e eu falo assim, gente, às vezes o cliente ele reage de uma maneira de acordo com o que ele está vivendo nesse momento. Às vezes ele levantou cedo, o filho passou mal, ele já foi para o PA, no meio do trânsito ele queria ir rápido e aí alguém cortou a frente dele, ele já ficou estressado, já xingou essa pessoa, mas ele não queria xingar, e ele chegou lá no PA, o PA estava lotado, não tinha médico, ele queria resolver o problema do filho, ele tinha que chegar no horário no trabalho, porque, né, o trabalho também é importante, e ele sabia que hoje ia ter uma reunião importantíssima, ele tinha que estar lá, mas ele está resolvendo um monte de pepino, com um monte de intercorrências no meio do caminho. E aí ele chega e vamos supor, ele comprou um produto meu, e aí chegou lá e ele comprou errado, mas ele não viu que comprou errado. Meu produto chegou certo, mas ele comprou... E ele acha que o meu produto chegou errado. Então ele liga arregaçando com você, mas na verdade não é. Esse não é o problema. Uhum. Não é. Esse é só a pontinha do iceberg. Tudo que ele passou... É um desde a acúmulo hora de que levantou vários problemas. até a hora que ele recebeu o produto, é o que fez ele despejar tudo que ele estava sentindo em mim. E eu não tenho como controlar isso, né? Uhum. Mas eu tenho como controlar a mim mesma. Não reagir do mesmo jeito que ele está agindo comigo. Isso sim é uma responsabilidade minha. Respirar, entender... No primeiro momento, ele parece que é uma água quente que cai na gente? Parece, mas é uma prática. Se você for todos os dias, né, praticando isso, peraí, mas isso diz respeito a ele. Vamos entender a situação. A situação foi essa. Eu fiz meu melhor, eu fiz tudo que podia. Não foi suficiente? Como que eu posso arrumar? Eu posso arrumar assim. Não tem conserto, porque ele não quer. Tá, eu respeito, tudo bem.
tá tudo bem, vai fazer o quê? Não sou Deus, não consigo controlar o mundo, nem Deus, né? A gente tem que ter um cuidado muito grande para a gente também não ser orgulhoso, né? Porque o orgulho é o que acabou com Lúcifer, né? O que levou ele à derrota. Então, assim, a gente precisa entender que não somos deuses, que não somos perfeitos, e que vivemos num mundo imperfeito, cheio de pessoas imperfeitas, que estão lutando dia a dia para ser melhores. Ou não. Mas aí também é a opção de cada um. E ter isso em claro é muito importante, né? É essencial para a gente poder levar uma vida mais leve. Com toda certeza. Muito bom, hein? Muito bom. Muito bom. Vou sair daqui e falar, eu preciso Mais melhorar. Mais leve ou mais pesado, né? Preciso melhorar muitas coisas aqui. Eu tenho um exemplo básico sobre isso que você falou. Esses dias eu estava no carro e tal, e a frestinha do carro me tampou a visão. Eu não vi um rapaz vindo com a moto, e eu fechei ele. Nossa, nisso ele já... cara, perdão, pelo amor de Deus, perdão, não te vi. Nisso ele mudou. Vai lá, irmão, vai lá. Foi nada. Então, a minha reação... A tua reação provocou essa reação nele. Com certeza. E Talvez se eu tivesse reagido. Eu não te vi, seu Zé Ruela. Dá um problema esse tipo de coisa. E é assim na nossa vida, né? Em todas as áreas. O tempo todo. O tempo todo. A gente pensa que não. Porque a gente tem aquela ilusão, né? De que, eu tô em Cristo, a minha vida vai ser perfeita. Não é, irmão. Não, falar a verdade pra você. Deus, é só prova. É um treinamento intensivo de como chegar melhor lá em cima, eu verdade. acho. Viu? Tem hora que a gente fala, Deus, já tá bom, né? Nossa. Não, capotar o carro ainda não foi suficiente, já tá bom. Já tá bom, chega. Precisamos falar dos parceiros, o papo tá muito bom, que a gente não pode esquecer, muito importante. Vamos falar aqui da VR Lavacar. Fala com carinho. VR Lavacar, é isso aí, gente. Para você que não conhece, para você que ainda não tem aquele lavacar que dá um talento diferenciado no seu carro, esse é o lugar para você. VR Lavacar, fica ali na Bernardino de Campos, 1793. Lá você encontra serviço de lavagem simples, lavagem completa, lavagem detalhada, lavagem do motor, higienização interna, polimento, cristalização, tudo para deixar o seu carro novo de novo. Quem mais? A VR Lavacar. Opa, desculpa ainda. Fica lá na Bernardino de Campos. Te cortei. Bernardino de Campos. Fala 17. De novo, a VR Lavacar. A VR Lavacar fica lá na Bernardino de Campos, 1793. E tem a facilidade que você pode agendar o seu horário. Aonde você estiver, eles vão buscar o seu carro. Lava o seu carro, deixa ele cheirosinho, bonitinho, devolve aonde você estiver e você pode ir embora aí com o seu carro novo. Novinho. Não, é um talento diferente lá. E tem essa facilidade. Você que trabalha o dia todo, você que não tem tempo para levar o seu carro aí no Lavacar, eles vão lá buscar, depois devolvem para você limpinho, cheirosinho, para você ficar feliz da vida. Muito bom. Quem mais? Elegância e Barbearia. Opa, foi lá, tá bonitinho. Parece que passou um pretinho. Não. Minha barba é assim, cara. Passou um pretinho. Não, é natural. Bonitinho. Ficou bonitinho. Ficou menos feio, né? Os caras conseguem. Menos feio, rapaz. Tô bonito. É isso aí. Elegância e Barbearia. Fica ali na Gerson França, 1583. Quer dar um talento diferenciado, quer ter um cuidado especial aí com a sua barba, com o seu cabelo. Esse lugar aí, o pessoal vai te receber muito bem. Lá tem barboterapia, lá eles fazem sobrancelha, barba, cabelo, bigode, tudo que você precisar aí pra ficar menos feio. Né? Não, no nosso caso é menos feio. Não, é bonito. Dá uma melhorada. Vai lá e deixa eu falar pra você. Conversei com o CEO da Elegância hoje lá. Ele falou, Nenê, é o seguinte. Quem for na barbearia e dizer que é indicação, que é dos brothers, indicação dos brothers, ganha 15%, um voucher. 15% em qualquer serviço da Elegância. Júlio, precisou fazer barba? Elegância, 15%. Fala lá, tô vindo pelos brothers. 15%, cara. Os gêmeos. O pessoal fala, os gêmeos. É os gêmeos. Quem que é os brothers? Os gêmeos, careca lá, todo mundo sabe. Tá vendo, Gil? Dá pra você ficar bonito, tô falando pra você. Se os caras conseguem melhorar nós, Júlio, imagina você. Esse galã. Que já é galã, pô. Fala com essa voz de veludo melhor. Julião, tamo junto. Ô, Gladys,
Que mensagem você poderia deixar para as mulheres relacionado a esse desenvolvimento da mulher? Algo do seu coração, algo também que você possa usar técnica, fica à vontade. É uma mensagem agora do seu coração para as mulheres que estão nos assistindo. Pode olhar para essa câmera aqui e falar diretamente com elas. Uma mensagem para as mulheres? Mulheres, primeiro, amem-se por serem mulheres. Sintam-se privilegiadas em ser mulher. Para mim, hoje é um privilégio. Por muitos anos, eu repeti várias vezes, deveria ter nascido homem. Mas Deus não erra. Se Ele te mandou como mulher para essa terra, é porque assim você deveria vir, porque você tem um propósito, uma missão a cumprir nessa terra. E a primeira missão a cumprir nessa terra é você amar a você mesma. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente começa a ficar muito pesado, e eu falo isso baseado no que aconteceu comigo, a gente não consegue nem amar nem a nós mesmas e muito menos aqueles que estão ao redor, né? Torna-se um fardo. E a vida não é para ser um fardo. A vida é para ser leve, ligeira, feliz, alegre, porque para onde a gente está caminhando é um lugar de perfeição. Então, imagina, lá a gente sabe que não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Então, eu acredito que vai ser um lugar de paz, de alegria, de harmonia. Então, a gente está nesse treinamento para ir para lá. Isso é intensivo. Então, ame-se do jeito que você decida cuidar dos seus pensamentos. Como você pensa, assim você é, a Bíblia diz. Então, o que é que você pensa ao seu respeito? Pense coisas boas. Pense que você é maravilhosa. Pense que você é incrível. Pense que você é privilegiada. Pense que você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso para você. Isso é maravilhoso para quem convive com você. Isso é maravilhoso aonde você estiver. Isso é muito bom. Mas que isso não seja um fardo. Então, cuide dos seus pensamentos, cuide das suas emoções, aceite aquilo que você tem de bom, valorize o que você tem de bom e melhore aquilo que precisa ser melhorado. Tenha sempre a humildade de olhar para você com compaixão e falar, isso não está legal, isso não é legal, eu posso melhorar, eu preciso melhorar, eu quero melhorar, isso vai ser bom para mim, isso vai ser bom para quem convive comigo, isso vai ser bom para quem vem atrás de mim. Hoje, por exemplo, eu tenho netos e eu quero ser cada dia melhor, não só para os meus filhos, mas para os meus netos e para os que vierem, para aqueles que Deus me deu o privilégio de poder conviver e de poder estar com eles, né? De fazer a diferença. Então, se amar a Deus sobre todas as coisas e basear sua vida naquilo que a palavra quer que você seja, né? Não naquilo que o mundo quer que você seja, que as teorias do mundo quer que você seja. Realmente basear a sua vida naquilo que Deus quer que você seja uma bênção, que você seja essa representação do amor de Deus na face da terra, esse aconchego, esse carinho, esse amor, esse bem-estar, por onde você estiver. E você vai ver que quanto mais a gente se doa e dá disso, mais volta para a gente. Isso é incrível, isso é maravilhoso, isso é que nos move, isso é que nos dá força. E se organizar, né? Se organize sempre, busque ajuda, busque pessoas que já fazem aquilo que você gostaria de fazer ou que já sejam aquilo que você gostaria de ser. Eu me espelho muito em pessoas que eu admiro e que eu falo, poxa vida, eu quero ser como essa pessoa. Quando eu crescer, eu quero ser assim, eu falo, né? E hoje em dia, muitas pessoas que eu admirava, eu já sou igual essas pessoas que eu admirava tanto e que eu achava tão distante. Então, tudo é um caminho, tudo é constância, tudo é um trabalho diário. E a gente se dedicar a isso e fazer isso muda não só a nossa vida, como a vida de todo mundo que está em volta. Isso é incrível. E eu falo para vocês, muda o mundo. Muda o mundo. Muito bom, Gladys. Muito Obrigado bom. por sua participação.
Meu desejo é que Deus abençoe todos os seus projetos, todos os seus sonhos, sua família, tá? Obrigada. A gente agradece muito, você só abrilhantou ainda mais o nosso projeto. Obrigado, viu? Ai, muito Obrigado, obrigada a vocês. Deus abençoe, Gladys. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer te ouvir um pouco da sua história, compartilhar um pouco do seu conhecimento e aprender um pouco mais. Eu tenho certeza que vai agregar para essa galera que nos assiste, eu tenho certeza. E eu quero te agradecer e deixa já tudo de melhor. Ai, muito obrigada. A honra e o privilégio foi tudo meu. Muito obrigada a vocês por me receberem, por me abrirem esse espaço aqui. Obrigado, obrigado. Obrigado também a todos vocês que nos acompanham, que irão nos acompanhar. Essa live vai ficar disponível para você assistir quantas vezes você quiser, a hora que você quiser. Então acompanhe a gente aí, que tem muito mais ainda pela frente. Tenho certeza que esse episódio vai agregar muito para você, vai fazer muita diferença na sua vida. Então, e tem muito mais por aí. Vem pra aberta, Júlio. Aê, Julião. Gente, ó, seguinte, 2025 só tá começando. É isso aí, já tá bombando. Já tá bombando. E vem muita coisa boa por aí, gente. Só temos a agradecer a Deus e a vocês, porque é por conta dele e de vocês que esse projeto ainda está de pé. É verdade, com certeza. Beijo no coração de vocês e até o próximo Brothers Podcast. Tchau.